nessa edição da TV Embelezar, nós trazemos agora, novamente, hein, a entrevista com a professora doutora Sandra Chevinsky. Por qual motivo nós estamos trazendo ela para trás? O que tem a ver neurociências com o mundo do embelezar? Eu acho que tem tudo. Agora vocês vão verificar sim ou não, e ela vai nos comprovar isso, né? A saúde integral, ela faz parte da beleza da vida da gente, da qualidade de vida da gente, a gente chegar em todas as idades muito feliz, muito alegre, muito sem ranços, né, gente? E aí a neuropsicologia, ela traz uma nova visão de a gente se enxergar, da gente se corrigir, da gente se autopoliciar, né, e da gente se desenvolver, ser aquela pessoa querida, agradável dentro dos grupos, nas oportunidades, né, de ter nova carreira, de investimentos, né, que as pessoas vão ter em nós, depois essa pessoa é muito legal, tá? Então hoje nós vamos aprender bastante da neuropsicologia aplicada, qual é a vantagem que ela traz para nós, que trabalhamos na área da saúde, na área do embelezamento. Embelezamento é saúde, saúde é embelezamento. Não dá para separar duas coisas nunca, jamais, né? Então, nós vamos conversar, vamos aprender com ela aqui, tá? E vamos ficar muito felizes que vocês depois queiram desenvolver mais. Ela está montando um curso super legal, né? E acredito que vocês vão gostar de fazer o curso para o autoconhecimento, autodesenvolvimento também, tá bom? Gente querida, vamos lá então. Doutora Chevinsky, qual é a importância da neuropsicologia na área da saúde? Quais são as áreas assim que, vamos supor, eu estou fazendo uma consulta com a senhora e o que a senhora vai me observar mais, vai me avaliar mais do ponto de vista neuropsicológico, como que é? Para as pessoas entenderem aplicando. Vamos lá. Olá, Beth, super agradecida por estar aqui mais uma vez com você, com esse público incrível da Embelezar, é sempre um prazer. Achei ótimo o tema dessa entrevista e, a princípio, acho importante explicar um pouco o que é a neuropsicologia. Certo. A neuropsicologia, ela é a interface do conhecimento da psicologia, não é, com o funcionamento do cérebro, o funcionamento encefálico. Então, a neuropsicologia, ela estuda as questões que a psicologia estuda, como de desenvolvimento, as questões de personalidade, questões de dinâmica afetiva emocional, os quadros emocionais, as patologias psiquiátricas, mas tudo isso acrescido com o funcionamento do cérebro, e aí essa inter-relação desse funcionamento do cérebro com todas as nossas atividades mentais. Memória, atenção, pensamento, raciocínio, funções executivas, capacidade de relacionamento, comportamento. Então, esse é o escopo de estudos da neuropsicologia. Pois então, eu posso dizer para vocês que a neuropsicologia subjaz todas as ações humanas. Então, quando você traz aqui, né, qual é a questão da neuropsicologia com a saúde integral, eu posso responder de uma forma simplista. Tudo, não é? Porque, em verdade, o nosso cérebro é que comanda todas as nossas ações. Mas é um cérebro que ele está imerso no mundo social, no mundo de experiências, no mundo social, de afetos, de relacionamentos, de comportamentos. Então, ao mesmo tempo que o nosso cérebro comanda absolutamente todas as nossas ações, ele também é moldado pela vida, pelas experiências, por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente aprende, por aquilo que a gente experiencia. Então, nesse sentido, a neuropsicologia, ela vem tanto para cuidar, tratar pessoas que tenham algum problema de ordem cerebral, como acidente vascular cerebral, um traumatismo crânioencefálico, uma demência, uma doença, né, também um tumor de cérebro, um transtorno do neurodesenvolvimento, como um autismo, uma paralisia cerebral, uma síndrome de Down, e explica também todas as nossas ações e aquilo que acontece no nosso dia a dia, mesmo que a gente não tenha uma patologia. Muito legal. Deu para entender bastante, não é, pessoal? Então, agora vamos lá, tá bem. Vamos supor que a pessoa já está no gabinete, né? E foi lá
espontaneamente, agendou o horário, está se achando meio estranho, eu vou lá me consultar desta vez, vai ser com neuropsicologia, né? Bom, muito bem. Então, aí o que que vai acontecer? Eu ouvi aqui que tem algumas coisas que são observadas. Bom, nós somos leigos, professor, a gente não sabe como é que é feito isso no paciente, né? Então, vamos lá. O que que é a habilidade visoconstrutiva? E as visoespaciais? E também as habilidades acadêmicas. Bom, isso aí a gente tem uma noção, né? Mas as outras? Pode descrever alguns tópicos de cada uma dessas habilidades em um quadro de normalidade? Se está fora disso, é anormal? Está doente? Como é que é? Então, deixa eu decantar um pouco a sua pergunta, porque você perguntou, né, Tudo. coisas que eu poderia ficar num curso de É. 100 horas, não é? Então, digamos que a pessoa procure, né, uma ajuda neuropsicológica. Então, Ah, a primeira coisa, a gente precisa entender o que que acontece com essa pessoa. Então, a gente sempre parte de uma avaliação, né? certo. Uma avaliação neuropsicológica, onde a gente pode verificar forças e fraquezas. Então, quais são os melhores pontos altos dessa pessoa, suas melhores habilidades e quais são aquelas que ela tem dificuldade. Então, Sim. uma avaliação neuropsicológica, ela compreende, sim, uma avaliação global. Tanto como eu falei das questões emocionais, né, das questões psicodinâmicas, né, como senso-percepção, atenção, memória, consciência, pensamento, funções executivas, cognição social, não é? Todo esse escopo é avaliado numa avaliação neuropsicológica que demanda tempo, demanda esforço, demanda alguns testes específicos para isso. Avaliado é que a gente pode programar, sim, um tratamento. Se a pessoa tem algum problema de saúde, a gente pode programar o que a gente chama de reabilitação neuropsicológica. Reabilitar as funções que estão deficitárias. Digamos que as funções deficitárias sejam as visoconstrutivas, né? Que é o Ah, que eu que isso? ou as visoespaciais, então. Aí, Então, a gente tem, sim, instrumentos e testes específicos de uso exclusivo do psicólogo e neuropsicólogo, que isso é por conta de como se configura a lei aqui no Brasil, mas isso não significa que algumas questões não sejam trabalhadas em equipe. Então, muitas vezes, terapeutas ocupacionais, a gente precisa, muitas vezes, de ressonância magnética, o atendimento do neurologista, até para a gente poder entender qual que é a base desse problema. Porque não adianta eu tratar um problema se eu não souber o que causa o problema. Então, não adianta eu tratar uma disfunção das questões visoconstrutivas e se a pessoa tem um tumor e ela não é operada, tratada desse tumor, por exemplo. Então, a gente sempre precisa compreender o que, que acontece, o porquê que isso acontece. Feito isso, o que que é esse viso construtivo e o viso espacial? Vamos tentar entender esses dois termos aqui, que a gente não sabe, né? A gente quer saber, né? Daí. exatamente. Então, visto qual que é o problema, a gente verifica quais são as sequelas. Então, Tá, digamos que as sequelas são visoconstrutivas, muito sim. parecidas também com as praxias. Visoconstrutiva é a habilidade que a pessoa tem de realizar atividades em que ela vai usar as questões visuais e que ela vai poder realizar atividades construtivas, tipo montar um quebra-cabeça, por exemplo, não é? Montar uma peça, se ela é um mecânico, fazer uma peça, ela pode realizar ali tarefas, né, escritas, muitas vezes a gente precisa também dessa visoconstrução. Então, é a habilidade de realizar tarefas em que eu vou usar todo o meu processamento visual e construir coisas em relação a isso. Visoespacial é essa questão visual em relação ao espaço. Então, eu preciso ter uma noção do meu corpo,
e do espaço que me circunda. Então, eu preciso ter uma noção, se eu estou dirigindo, nessas questões visoespaciais, do espaço, da rua, do outro carro, quanto tempo que demora, eu preciso saber o que é direita, o que é esquerda, eu preciso ter noção de profundidade para me localizar. Então, só para você perceber, às vezes uma pessoa com dificuldades visoespaciais, ela não se localiza numa folha para escrever, ela roda em volta de uma cadeira, mas ela não consegue se localizar nesse espaço para sentar na cadeira, ela fica torta numa cama, por exemplo, com as pernas para fora, porque ela tem toda essa noção do espaço e aquilo que ela vê está muito alterada. Então, isso é muito comum acontecer em lesões encefálicas, como num AVC, por exemplo. Né? Compreendi. Sim, ficou bem explicado, porque a gente é leigo, a gente lê a palavra, né? Fica assim. A gente tem que pensar também nas pessoas que não têm conhecimento, né, gente? A habilidade acadêmica dá para saber, a senhora já explicou como é tudo essa diferença, então tem quadro de normalidade, tá? Para entender. Agora, sim, bom, a senhora disse só o especialista em neurociências. E o que é exigido para alguém se formar em neurociências? Ele tem que ter uma base antes, já vai direto? É quanto tempo? Vai treinar? Como é que funciona essa parte de se tornar essa genialidade aí que é ser neurocientista, né? Então, a neurociência ela é multiprofissional. Então, a gente tem neurocientistas que são médicos, psiquiatras, neurocientistas que são fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, não é? Até engenheiros que estudam e trabalham nessa questão da neurociência. A questão da neuropsicologia, quando a gente pensa nessa avaliação, nesses testes específicos que a neuropsicologia realizada pelo neuropsicólogo faculta o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que não é dizer que a pessoa tem problema de memória, por exemplo, mas é explicar o porquê que ela tem o problema de memória. Se aquele problema de memória é por conta de uma demência, ou se é por conta de uma depressão, ou se é por conta de um desuso, porque ficou isolada da pandemia. Então, esse diagnóstico diferencial é realizado pelo neuropsicólogo, que precisa ter a graduação em psicologia e a pós-graduação em neuropsicologia. E dá para aplicar desde criança, jovem, adultos, idosos, ou não, criança não pode, bebê não pode? Crianças podem sim ser avaliadas pelo neuropsicólogo, existem escalas específicas, existem inclusive, Beth, escalas específicas para esse diagnóstico diferencial, né? Até aí de alguns meses, ou de 1 ano, ou 2 anos e tal, para verificar, por exemplo, se tem um autismo. Então, hoje em dia, nós preconizamos que o diagnóstico seja realizado o mais rápido possível. Quanto antes uma criança tiver um diagnóstico, mais rápido o tratamento, mais rápida a estimulação, menos prejuízo essa criança terá no seu desenvolvimento. E vamos até os 120, 150 anos, temos aí, né, para todas as idades. E creio eu que muito breve nós já sabemos e já tem alguns estudos até do desenvolvimento cerebral e de algumas habilidades do bebê intrauterino. Olha que maravilha, não é? Eu ia comentar isso porque eu vi uma reportagem. Nossa, os gêmeos, né, que tem mais investigado, né? A atividade dos gêmeos, né, que estão mais olhando essa parte aí, né? É Exatamente. interessante porque estão ali na mesma condição e um às vezes é bem diferente do outro já intrauterino, né? Exatamente. Porque você nunca terá duas arquiteturas de cérebros iguais. Isso não existe. Então, você nunca terá duas pessoas idênticas, não é? Mesmo que elas tenham uma carga genética, como tem os gêmeos univetelíneos, que é a mesma carga genética, né? Porque se dividiu em dois, né? Na hora que as coisas vão se formando, as arquiteturas do cérebro nunca serão idênticas. Por isso que eu falo que o nosso cérebro é como o nosso rosto. Todo mundo tem 2 olhos, nariz, boca, mas a arquitetura do rosto é única.
arquitetura do cérebro também. Que coisa impressionante, extraordinária, né? Como não crer num Deus que é o todo o poder do universo, né? Não digo assim questão de religião, mas como é que tudo foi criado que tá, olha, gente, é o mesmo óvulo, né? O mesmo esperma, vai lá, como é que pode ser diferente, né, doutora? Tinha que ser tudo igualzinho. E o aspecto biológico, físico, às vezes é igual, né? Mas é como a senhora está dizendo, a parte cerebral vai. O comportamento vai ser diferente daí também, né? Tudo vai ser. Porque, assim, você já parte, assim, os dois corpos nunca vão ocupar o mesmo espaço. Tá. Então, os cérebros da gente já formam os mapas, já formam os engramas, tudo, porque cada um parte de um lugar, cada um parte de um olhar, não é? Então, duas pessoas não vão conseguir olhar para a mesma coisa e enxergar da mesma forma, dois gêmeos não vão sentir fome do mesmo jeito. Um pode, então, o jeito que um sente fome vai gravar no cérebro do jeito que o outro sente, quem é amamentado primeiro, quem é amamentado depois. Tudo isso forma o nosso psiquismo, tudo isso forma o nosso modo único de ser. Que impressionante, gente. Olha o que nós estamos aprendendo sobre os cérebros, até dos bebezinhos lá intrauterinos, hein? Que maravilha, que aula, hein, doutora? Mas aí vamos pensar assim, né? Então, haverá ao neurocientista a condição de aprendizagem e atuação, a área neurológica, comportamental, né? E ele vai estar também trabalhando na área de teste junto com outros profissionais e pode fazer avaliação tanto para desde bebês aí como nós estamos falando até a pessoa idosa. Mas eu pergunto assim, cada pessoa tem um formato de teste pode ter resultados diferentes, não vai ter o mesmo tratamento, porque assim, né, a gente vai lá no médico, faz os exames, assim, sempre o mesmo remédio. Aí a gente chega em casa e diz, minha avó tomou, minha mãe tomou, eu estou tomando, né? Mais ou menos assim, né? Então, mas aí como que vai ficar? Não estou falando da área medicamentosa, mas as experiências hoje, principalmente com o mundo digital, o bebê já tem uma experiência diferente lá brincando no celular que a mãe, o pai, o avô, muito menos, né? Quer dizer, nós estamos hoje num mundo da sociedade tão veloz, né? Tão veloz que até mesmo uma pessoa idosa, um tem acesso digital e o outro não tem, a diferença é grande e notória, né? E aí o que está se dizendo? São os cérebros que estão tendo oportunidades e outros não? Como que vai ser? Isso tem influência nesse desenvolvimento? Doenças futuras? Como que é que isso está atingindo as pessoas nessas fases, né? Então vamos lá para o começo da sua pergunta, porque daí você. Bebês, né? Então, tem até o fim da vida, né? O começo da sua pergunta. Geralmente, quando a pessoa vem mais ou menos de acordo com a queixa, porque assim, o que importa, né, Beth, é o raciocínio clínico do avaliador, certo? Porque eu posso ter o melhor teste do mundo. Se eu não souber o que eu estou fazendo, nada me serve. É. Ou se eu souber o que eu estou fazendo, muitas vezes um papel e caneta já é o suficiente. Resolve, né? Então, a primeira questão importantíssima é que o profissional tenha raciocínio clínico, tenha boa formação, tenha boa experiência e saiba o que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes a gente fala assim, né? O pessoal da área da beleza sabe muito bem disso. Senta uma cliente na cadeira da cabeleireira, fala. A cabeleireira escuta, mas isso não significa que ela seja psicóloga. Ela vai escutar, ela pode até dar um apoio, mas o manejo, né, as técnicas, é só um profissional formado com capacidade que pode realizar esses trabalhos, tanto como psicólogo como neuropsicólogo. Porque escutar alguém chorar não é isso que nos faz ser psicólogo.
que nos faz ser psicólogo é saber o que fazer com quem chora. Essa é uma grande diferença, não é verdade? Então, e os momentos que chora porque chora, né? Também. Exatamente, saber o que faz com porque chora, tudo isso. Então, a gente precisa entender, né, o que está acontecendo, até para que a gente possa pensar qual é a bateria de testes. Nenhuma avaliação neuropsicológica se faz com um teste, né? São vários testes. Eu costumo explicar para os meus alunos que cada domínio cognitivo que eu quero avaliar, eu tenho que aplicar, no mínimo, 3 testes que vão, né, dar conta daquele domínio. Então, você vê, se eu vou verificar tudo, desde as questões sensitivas até as questões mais abstratas, a avaliação neuropsicológica é algo que demora bastante. A correção e o laudo, então, demora mais ainda. Costumo falar para os pacientes que cada 1 hora de teste que eu aplico, eu demoro 3 para corrigir. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho muito demorado, e que a cada novo paciente demanda que a gente estude muito cada caso, tá? Então, a gente não tem fórmulas prontas, não é um produto pronto, é um produto que se constrói de acordo com a necessidade de cada paciente, daquilo que vai acontecendo. Perdão, mas o tempo de recuperação, vamos supor assim, tá? Estava lá, fizeram os testes, chegaram ao diagnóstico. Esse diagnóstico ele vai ser tratamento de diálogo, vai ser medicamentoso, vai ter fisioterapia. Como que ele vai ser esse todo, né? De novo. Primeiro, eu preciso saber qual é o problema. Veja, eu estou te dizendo que a neuropsicologia atua em várias áreas. Certo. Então, se eu estou pensando num paciente vítima de Covid, tá? Em que teve a Covid grave, ficou entubado, perdeu massa muscular, não mexe nada, não enxuga nem a própria lágrima, porque os braços não levantam, tem insuficiência respiratória, tem problemas emocionais e perdeu a memória, é toda uma equipe que vai trabalhar. Nossa, nem fala. Agora, o que acontece no meu consultório? Pessoas que tiveram a Covid de uma forma branda e ficaram com dificuldades cognitivas, memória, atenção, organização, planejamento, mas não tem sequela física. É um outro tratamento. Então, né, Beth, essa pergunta não existe uma resposta, porque o plano de tratamento vai depender do resultado da avaliação, que é de caso para caso. Depende da doença, da gravidade da doença, a extensão do problema, as condições dessa pessoa. A Covid leve que veio do meu consultório. Então, são pessoas que não têm essas sequelas físicas dramáticas como quem teve a Covid grave, mas tem sim sequelas cognitivas e emocionais. Memória, atenção, organização, planejamento. Então, muitas vezes, esse tipo de pessoa precisa de um tratamento só com neuropsicólogo, e não precisa de toda a equipe. Então, tudo depende de qual foi o problema, a extensão do problema, a gravidade, quais são as consequências, porque daí a gente baliza o tratamento. Então, não existe uma resposta, porque é isso que eu falo, não é um produto que a gente compra no supermercado, é algo que a gente verifica e se constrói de acordo com a necessidade única de cada pessoa. Agora, é claro, muitas vezes nós estamos realizando pesquisas, então existem protocolos, e existem protocolos de tratamento em algumas universidades e alguns centros de pesquisa para verificar e aí ter as pesquisas em relação às sequelas. Mas eu estou falando aí quando a gente está pensando só em tratamento e não em pesquisa, tá bom? Tá. Então, eu compreendi. Não é uma coisa assim, por exemplo, ainda na Covid. Tais sintomas é isso, é Covid. Fez o exame, bateu, é Covid, né? Não, a pessoa vem com um monte de situações na vida dela, tanto que afeta profissional, familiar, quer dizer, tem vários focos, né, assim, digamos, de perturbação. E aí vai ter que ter uma equipe que olha isso, né? Que eu entendi assim, vai demorar o tratamento, vai ter que ter reuniões entre todos, né, para chegar a uma conclusão, né? E digamos assim, tá, tudo isso tá certo,
e aí cada um vai tratar essa pessoa, vai levar quanto tempo, afinal, meu Deus? É, quem está pagando esse tratamento? O SUS paga? Quem tem convênios? Como que funciona? Exatamente. Então, nós temos sim tratamentos pela rede SUS, não é? O Hospital das Clínicas, por exemplo, a reabilitação do Hospital das Clínicas atende todo o tempo pessoas vitimadas de Covid. Desde essas pessoas, né, Beth, que não mexem em nada, né, porque ficaram com sequelas importantes, que foram entubadas. Estão chegando as pessoas que foram amputadas por conta da Covid, porque tiveram trombose. Então, então nós tratamos isso. Então, existem vários partes. Quem ficou com transtorno emocional, síndrome do pânico, ansiedade, os CAPs também tratam. E existem hospitais da rede privada que têm convênios de capacitação com outros hospitais da rede SUS para que eles aprendam e façam a reabilitação. Então, nós temos atendimentos pelo SUS, sim, e aí é muito importante essa comunicação, né, que você faz como jornalista, para que as pessoas saibam que as sequelas, tanto de Covid, como de um AVC, de um traumatismo, sequelas aí de memórias, até mesmo as demências, tem sim tratamento pelo SUS. Uhum. Muito importante essa informação que a senhora passa, né? Porque vai precisar de equipes, né? Fisioterapia, né? Às vezes o fonoaudiólogo, quer dizer, tem uma equipe toda que vai acabar se envolvendo, né? E não sei se vai entrar a área nutricional, às vezes tem a ver também, não é? Tem a ver, né? Tudo. Entra a nutrição, entra a enfermagem, a fonoaudióloga, porque alguns pacientes precisam reaprender a engolir, porque senão vai para o pulmão, tem pneumonia, ou pode até engasgar. Entra a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem um trabalho importantíssimo, o educador físico também, musicoterapeuta. Então, veja, né, nós temos toda uma equipe importantíssima realmente para poder auxiliar as pessoas que têm alguma sequela neurológica, tanto pela Covid como por alguma outra patologia. E a senhora disse que vocês já trabalham em equipe na recuperação. Essas equipes elas estão dentro dos hospitais também. Dentro dos Ou nos hospitais. consultórios de vocês que reúnem as turmas, não. Existem sim, existem clínicas particulares, existem tratamentos particulares, hospitais particulares que trabalham também em equipe, mas da rede SUS também o trabalho é em equipe. Aí, no caso, por exemplo, o Hospital das Clínicas atende pelo SUS e tem todos os profissionais, lá, os professores Exatamente. atuando. Isso é importante, sim, porque, sinceramente, não tem a divulgação como a senhora está dizendo no momento agora, né? Tá bom? Eu adorei, eu sempre gosto de conversar com a senhora, porque a gente aprende muito, não é? Com certeza, tem tantas coisas que as pessoas... porque é neurocientista, olham assim pra gente, né? Não é mesmo? Tem gente assim. Então, não sei se a palavra cientista junto do neuro que deixa muita gente se sentindo muito importante, mas pelo que eu entendi, é um profissional que tem que trabalhar automaticamente com as outras especialidades. Não é A grande verdade? maioria das vezes, sim. Porque, É. como eu falei logo no comecinho, o nosso cérebro comanda tudo. Então, geralmente, um problema cerebral, ele não traz só problemas de ordem cognitiva ou de ordem emocional. Muitas vezes traz também problemas de linguagem, que aí vem a fono, essa questão da alimentação também entra a fono, as questões nutricionais, as questões de movimento, de andar, de fazer as tarefas de uma forma, né, cadenciada, os cuidados com a saúde, que o enfermeiro ensina também. Então, muito difícil ficar circunscrito num único profissional. E é óbvio, né, que nós temos os médicos também que precisam acompanhar os casos. Tá bom. Eu aprendi bastante, eu compreendi, né? Eu acho que assim, às vezes as pessoas pecam, né? Como eu digo, tá tão feliz com a sua especialização
e fica com aquela aura de mistério, assim, né? E as outras pessoas não têm a coragem de perguntar para procurar entender, né? Eu acho que eu fui bem simples aqui, que vamos entender, não é? Eu acho que a primeira parte é essa, né? Até para fazer uma crítica, até para aprovar, até para qualquer coisa que a pessoa for fazer na vida, eu acho que a primeira coisa que ela tem que ser sábia é se informar nas fontes, né? Quem é que pode me explicar? Porque eu não sei nada, ninguém é obrigado a saber tudo. É, né, professor? Então, eu acho assim, doutora, que a senhora explica para a gente de uma forma tão fácil e acessível, que eu tenho certeza que todos os profissionais da área de beleza, né, muitos não são formados em nível superior, são verdadeiros artistas, né, nascem artistas, fazem coisas maravilhosas, mas não tiveram a chance, às vezes, de fazer uma faculdade ou concluir um segundo grau, entende? Mas são pessoas que as outras adoram elas, né? Porque tem uma coisa chamada carisma, né? E o carisma é uma coisa impressionante. Não, só ele que vai tocar o meu cabelo, só ele que faz a minha barba, só ele que se vai fazer. Se ela não me esmaltar as unhas, ninguém toca na minha mão, né? Tem algumas coisas assim que, que é interessante, né? As pessoas ficam com uma afeição, eu acho assim, tão grande aquele profissional, né? Que não é só ficar alguém da família. É como médico, não, se não for doutora que me atenda, não, ninguém mais, né? Quer dizer, então, só se eu for lá na doutora Sandra Chevinski, ela me der o diagnóstico, por exemplo, né? Se não for ela, eu não quero. Você Eu entendeu, acho que né? o pessoal da estética tem uma qualidade ímpar, que é a questão do cuidado. Né? Então, quando a Isso, gente vai à cabeleireira ou à manicure, é a é, gente se sentir afetivamente cuidado por isso. esse profissional. É muito bom. É. E independente, né, eles não têm, às vezes, muita formação acadêmica. Vem, às vezes, de lares simples. Mas eles têm uma coisa que eu digo que é carisma, né? Não sei, não sou especialista que nem a senhora, mas é um carisma, é uma pessoa que tu olha assim, tu tem paixão para olhar, tu quer escutar, você acha graça em tudo que fala, né? Sente falta. Tem gente assim, ai, sentindo uma falta do meu cabeleireiro, eu vou marcar e vou ir lá, que eu sei que, né? Não é assim, eu tenho que arrumar meu cabelo, estou sentindo falta do meu cabeleireiro. É uma coisa interessantíssima, né? Então, toda a área de beleza é um coadjuvante da saúde geral, integral das pessoas. E quando as pessoas, aqui estão diante de uma neurocientista, quando a pessoa se olha e se sente bonita, se sente feliz, ela vai equilibrando todas as outras coisas do comportamento dela, não é, doutora? A gente até já falou uma outra vez a questão da É, importância da vaidade, o é, quanto que essa questão do cuidado, isso tem liga com a autoestima, com a sensação de bem-estar, não é? Então, a gente começa a perceber, até pensando aqui na neuropsicologia, quando uma pessoa está melhorando de uma depressão, quando a pessoa está melhorando, por exemplo, até de um AVC, tudo quando ela começa a passar um batom, quando ela começa a se arrumar, que você vê que a roupinha está mais bonita, que ela foi ao cabeleireiro, que ela fez a unha, tudo isso é sinal de saúde mental, né? sim. Emocional, né? A emoção dela também está alterando no sentido de se sentir melhor, se sentir mais bela, se sentir mais atraente, né? E a confiança nesses seres humanos aí que são verdadeiros magos. Eu considero quem trabalha na área da beleza é magia, né? Olha, você vê o tecido lá, daqui a pouco você sai lindona com aquele vestido, se sentindo uma deusa, cá para nós, né? E o que foi que teve ali? Teve toda uma visão estética, a beleza, né? Tudo isso, né, doutora? Eu acho que aqui nossa homenagem através dessa grande especialista é uma doutora, professora aí, gente, e ela também reconhece o valor de todos vocês, né? Quem sabe colocar junto às equipes, inclusive, né, de recuperação, os trabalhos também das áreas de beleza, né? Eu acho que seria bem saudável também ter esse aí pessoal nas equipes, né? Ah, mas tem hospitais que já tem, Já viu, tem, né? Beth? Então, Tem hospitais que tem sim, que pode ir, que vai o barbeiro, que vai a cabeleireira, que vai uma manicure. Tem alguns hospitais que tem sim. E isso faz muita diferença. os de câncer normalmente tem, né, para as mulheres, né? Também Agora, tem. não sei os outros. Doutora querida, de coração,
eu sei quanto vale o seu tempo, vale ouro, e para nós, sinceramente, foi um grande diamante assim que nós recebemos com o seu conhecimento e esclarecimento, né? Porque eu sou não sei o quê, né? Mas a pessoa fica lá, e o que será que faz isso, né? Eu acho que essas denominações assim muito exóticas devem ser trazidas à população de uma forma de entendimento mais simples, né? Para que ela até vá buscar o especialista, porque não sabe, né? Então, assim, nós temos quantos por cento de pessoas analfabetas? Total, veja. Semi-analfabetas, vai começando a levantar. Que tem o primeiro grau, entende? Que tem a condição de ler um livro por mês, não tem, certo? Não temos pessoas lendo um livro por mês, sabe? Então, a gente tem que começar a olhar também que temos doenças gravíssimas no país, sim. A possibilidade de entender que aquela pessoa, para a saúde integral dela, tem que ser desenvolvida no intelectual dela também, que é o que a senhora está tanto falando toda hora, né? A condição integral. Essa condição integral do cérebro coloca também a intelectualidade, o aprendizado, né, doutora? Desenvolver É novas ótimo isso habilidades. que você falou, Beth, porque as primeiras grandes pesquisas, né, também em relação à neuropsicologia, foi mostrando o quanto que o nível educacional ele é importante para a saúde do cérebro, né? No termo do cérebro se desenvolver, no termo da circuitaria, da neuroplasticidade. Então, a gente realmente já sabe que saúde e educação não se separam. Tá bom, senhores governantes, aprenderam agora, né? Vamos trabalhar a área da educação e da Pois saúde é, conjuntamente, não é mesmo? Queremos exato. o nosso povo sadio, maravilhoso, é isso. Doutora, mais uma vez, meu agradecimento, tá? Nossa homenagem à senhora e a todas as boas práticas, digamos assim, da medicina, né? Daquelas pessoas com carisma como a senhora tem, com essa dedicação que a senhora tem, não está nos discriminando aqui, tá tarde da noite, viu, gente? Ela veio do trabalho dela e disse, não vou falar, tá? E, gente querida, olha aí, vamos passar essa informação para frente, né? Vocês têm contato com várias pessoas ao dia, né? Pega aqui a mensagem, repassem para todo mundo ficar cada vez melhor e mais bonito e mais produtivo nesse país, tá bom? E sabe o que é importante, Beth? Ah, É assim, se tem uma criança, se tem um idoso que tem alguma questão de comportamento, de aprendizado diferente, não esperem que as coisas passem sozinhas, porque pode não passar. Pode uhum. ser uma doença. Então, eu fico impressionada como, até hoje, às vezes, a gente avalia com autismo um adulto de 38 anos, com transtorno déficit de atenção, uma pessoa de 30 anos que vem sofrendo e carregando com isso, porque foi visto como uma criança arteira, isso passa quando cresce, e não passa, precisa ser tratado. Mas é difícil você pegar uma pessoa com 50 anos e dizer assim, vamos lá no neurologista, no neurocientista, você compreendeu? E aí, como é que a pessoa faz, né? Vamos pensar assim também, né? Não é que a Mas família às não vezes cuida. é preciso, né? É preciso essa força de quem é saudável da família poder ser mais assertivo, não é? E poder levar, porque a falta de tratamento Sim, é muito dramático. com certeza. Mas é aí que a gente tem que aprender com vocês, né? Como fazer essa abordagem também, tá bom? Próximo passo, próximo capítulo. Tá Minha querida, certo. gratidão, 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 tá? Minha gente querida, um grande beijo no coração. O ano está terminando. Vamos deixar todo mundo lindo, maravilhoso, entrar esse novo ano aí, cheio de energias novas, né? E vocês aí, que são da área de beleza, são os responsáveis de belezar esse mundo agora, nessa outra perspectiva de solução, tá? Um grande beijo no coração para todos vocês. Obrigada, doutora. Até a Tchau, próxima Beth. sessão da Obrigada. Embelezar.